Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Agradecemos pela semana que se inicia, por estarmos com saúde. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares e me acompanhem na prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregastes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. E hoje eu venho aqui dar um conselho muito básico para vocês. Eu acredito que a grande maioria de vocês aqui, quando ia fazer alguma coisa muito importante, por exemplo, ia fazer alguma prova, ia tentar uma vaga de emprego, ia fazer alguma coisa no seu emprego que precisava de uma concentração maior, de uma importância maior, tenho certeza que vocês fizeram orações antes de iniciar o processo, pedindo a Deus ajuda para que você conseguisse alcançar aquele fim que você estava almejando. E a mesma coisa, filhos, vocês têm que fazer com a encarnação de vocês. Eu vou usar o exemplo de uma prova para ficar mais fácil. Vocês estudam para fazer aquela prova, vocês estudam para adquirir os conhecimentos necessários para fazer aquela prova, e eu tenho certeza que, se não todos, praticamente todos aqui, ao fazer uma prova, pediam a Deus que lembrasse das respostas, lembrasse do conteúdo que foi estudado antes de fazer a prova. E a encarnação de vocês, filhos, é a mesma coisa. Vocês planejaram cada detalhe do que estava aqui. Vocês lá em cima estudaram o comportamento de vocês em outras encarnações. Vocês fizeram análises do que vocês precisavam passar, porque precisavam aprender alguma coisa, e o que vocês já tinham aprendido. Vocês analisavam as virtudes e os defeitos que vocês têm e se concentravam no que era mais importante atingir naquele momento na encarnação que vocês estavam planejando. Vocês estavam estudando o conteúdo da prova de vocês, que é a encarnação. Vocês estavam vendo todo o histórico para fazer essa prova.
Então, qual que é o meu conselho de hoje? Todos os dias, façam suas orações pedindo para que vocês recordem. Lógico que vocês não vão recordar da forma clara, mas o perispírito de vocês, o inconsciente de vocês, o coração de vocês, ele se recorda desses conhecimentos, desses planejamentos, e essa ajuda vai vir em forma de intuição. O caminho que você mesmo planejou, você vai lembrar dele. Todas as provas, todas as dificuldades, todas as alegrias que vocês passam aqui, foi planejada por você. Você estudou o conteúdo dessa prova. Só que vocês vão indo na rotina, vocês vão atropelando uma coisa na outra, vocês vão se frustrando com as dificuldades, vocês se iludem às vezes com coisas pequenas, esquecem das que realmente são significativas, e esse conteúdo aprendido, esse conteúdo elaborado por vocês lá no plano espiritual, ele vai ficando em segundo plano. E o arrependimento, quando retorna, é muito grande. Mas esse conhecimento está em vocês. Esse conhecimento é sobre vocês. É sobre a necessidade do seu espírito. O que você realmente precisa. O que você realmente tem capacidade de atingir. Então façam isso por vocês. Tenham esse cuidado com vocês. Isso em tudo na vida, né? Se vai fazer alguma coisa significativa, a oração ela tem que ser diária. Mas se for algo que você precisa de um equilíbrio maior, de uma atenção maior, direcione e peça isso a Deus. Uma atenção e um equilíbrio maior para conseguir, se for de seu merecimento, aquele fim que você está buscando. E todos os dias façam isso em relação à sua encarnação como um todo. Que vocês consigam, no inconsciente de vocês, essa direção através de intuição, através de espíritos de luz, para você saber qual caminho seguir, quais decisões tomar, quais sentimentos você deve fomentar e quais sentimentos você tem que deixar de lado na sua vida. Vocês estão aqui para evoluir. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada por um irmão já desencarnado, aqui mesmo no Miguel Arcanjo. Você é o responsável pela luz ou falta dela no seu caminho. A vida é um teste dinâmico que se adapta na medida das necessidades do encarnado. Ela não é um ciclo fechado, previamente planejado no plano espiritual, mas um conjunto de inúmeras possibilidades que vão surgindo ou sumindo conforme as escolhas do encarnado. Na realidade, você possui metas para cumprir enquanto encarnado, e essas metas foram estipuladas por você mesmo durante seu planejamento reencarnatório no plano espiritual. São o objetivo central da sua encarnação. Porém, a vida te proporciona inúmeras possibilidades de caminhos para atingirem essas metas. Alguns mais curtos, outros extremamente longos. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Alguns iluminados, outros escuros. E cabe a você, através do seu livre-arbítrio, da energia que você emite, da importância que você dá para cada setor da sua vida, escolher qual caminho seguir. Também nada impede que você desista de um caminho e comece a percorrer o outro, seja essa uma decisão acertada ou não. O que quero dizer é que você é o responsável pela luz ou falta dela no seu caminho. A vida te oferece inúmeras possibilidades. Exerça sua fé em Deus todos os dias. Cuide de quem está caminhando com você, pois tudo isto te ajuda a sempre escolher o melhor caminho. Que assim seja.
noite, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. A gente ainda vê que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à programação de encarnação, livre-arbítrio, enfim. Quando você tem uma mínima de evolução, você já participa da tua programação. Você avalia tudo que você quer refazer, aquilo que você gostaria de fazer com mais frequência, porque os resultados foram positivos, e às vezes também novos sentimentos ou nova maneira de entender tudo aquilo que aconteceu com você durante a tua encarnação. Então você vai programar. De maneira geral, alguns ainda se desviam no caminho, mas de maneira geral, aqueles relacionamentos mais próximos, já é tudo programado lá em cima. Principalmente pais, filhos, enfim, os parentes mais próximos, há uma programação lá em cima. Se você vai continuar ou não convivendo com esses parentes, aqui daí entra o teu livre-arbítrio. Mas aqueles filhos, normalmente na idade de adolescente, que adoram dizer para o pai que não pediu para nascer, pediu para nascer naquela família, nessa cidade, nesse país e assim por diante. Então, às vezes, ficar reclamando dessas coisas não traz nenhum benefício, pelo contrário. Como que eu vou lidar com tudo isso? Por que eu programei isso para mim? Como que eu vou aprender e ensinar com isso? Tudo é em cima disso, tudo é você lidando com as diversas situações da vida, você tentando fazer o melhor possível. Errou, não tem problema, continua tentando, não adianta parar também porque eu errei, estagnar a tua encarnação, não, continua, leva isso como uma lição, já sabe que o resultado não foi positivo, então siga outros caminhos. E mesmo quando vocês começam a aprender aquilo que vocês solicitaram para essa encarnação, lição aprendida é tirada do teu caminho, ou seja, as coisas começam a amenizar ou até desaparecem, mas isso depende de você. E é isso que a gente queria que vocês entendessem. Não adianta ficar parado e pedindo para Deus resolver todos os teus problemas. Deus não vai resolver teus problemas. Deus é aquele pai que ampara o filho, que está caminhando junto. Quando você cai, ele fala: levanta, vamos que eu te ajudo. Mas quem tem que caminhar é você. Ele não vai literalmente te pegar no colo e resolver todos os teus problemas, porque o aprendizado é teu. O aprendizado aqui é na prática, plano espiritual, teoria, encarnação, prática. Então a gente tem que praticar. E por que às vezes parece tudo tão difícil? Porque os encarnados também complicam muito. Claro que o planeta de vocês ainda existe uma variação muito grande de entendimento, aquele muito bom, muito ruim, toda uma variação no meio disso tudo. Isso com certeza gera mais problemas. Mas também não é impossível ter o equilíbrio quando você realmente começa a enxergar o que a vida quer te ensinar, o que aquelas situações querem te ensinar. E quando você está convivendo e não consegue saber o que eu faço para que isso seja diferente, comece a entender então que você vai ter que passar por aquilo e você tem que procurar manter o máximo possível equilíbrio para que isso não te traga sofrimento. Mas hoje é que a gente mais vê as pessoas que por uma série de motivos estão se desequilibrando por tudo, e daí os problemas só agravam, porque quanto mais equilibrado você está, mais baixo você vibra, mais você puxa energias desequilibradas de volta de você, e às vezes na sequência para espíritos. O que a gente também vê hoje é muita gente rezando para as pessoas que te incomodam, a situação que te incomoda, saiam do teu caminho. Se essas pessoas ainda estão no teu caminho é porque alguma lição você tem que aprender com isso. Pode ser que seja perdão, pode ser que seja paciência, tolerância, entender que nem tudo é na hora e do jeito como a gente quer e gostaria, principalmente em relação às outras pessoas que também têm o seu livre-arbítrio e que nem sempre agem e reagem como você espera. Então está na hora de vocês começarem realmente a dar importância ao que tem importância. E nesse momento eu não estou nem falando de nada material, é principalmente na opinião dos outros.
Quando alguém fala alguma coisa de você, às vezes você não gosta, fica chateado, irritado ou triste. Quando passou esse sentimento, olha de uma maneira fria. Será que essa pessoa não está falando uma coisa que realmente sou eu, que eu estou fazendo errado, que eu deveria me modificar? Porque normalmente as pessoas, quando amam muito a gente, elas não falam nada, porque ela te ama. Mas aqueles que às vezes são colocados no teu caminho e que falam um monte de verdades, como vocês falam, às vezes é aquilo que você precisava escutar. Então não é para ficar com raiva dessa pessoa. Bom, eu escutei, tem razão, eu estou errado, tenta se modificar. Não, essa pessoa não tem razão, joga isso fora. Não é para ficar brigando, discutindo, tentando convencer que você está certo e que o outro está errado. Isso não leva a nada. O encarnado tem uma dificuldade gigantesca de mudar de opinião. Parece que a grande maioria só consegue mudar de opinião quando cansa de sofrer, daí realmente vai mudar de opinião. Se você tem dificuldade de lidar com os teus sentimentos que você ainda sabe que estão negativos, lidar com aquelas situações que às vezes você sabe que está dando problema, mas não consegue mudar, por que você acha que o outro é obrigado a mudar para adequar aquilo que você espera? Filhos, encarnação é você com você mesmo. É isso que vocês têm que entender. Quando vocês desencarnarem, não tem um juiz lá em cima. Tem você, a tua consciência. Vai ter um espírito para te ajudar, se você tiver alguma dúvida, esse que já está te acompanhando a encarnação toda, sim, vai ter. Mas ele não vai ficar te julgando. Você vai ver tudo que você fez, o resultado disso tudo, e você vai decidir como você quer que seja a tua próxima encarnação. Ou quais é as áreas que você acha que ainda agiu de maneira errada, quais é as áreas que você gostou, ampliou, quais são os sentimentos novos que você aprendeu, ainda tem dificuldade. Então é você com você mesmo, é você com a tua consciência. Então pare de querer convencer a todo mundo que você é isso, você é aquilo. Você tem que convencer a você o que você é e o que tem que modificar e o que eu estou fazendo certo. Porque, como eu falei, não vai ser em grupo, não vai ter um advogado, não vai ter ninguém para te defender ou para te acusar. Vai ser você com tudo que você fez. E essa é a grande justiça do nosso Pai, porque a gente tem que entender as coisas que a gente ainda age errado. E daí programa uma encarnação para passar por aquela situação de novo, para ver se na tentativa e erro, porque muitas vezes encarnação nada mais é do que tentativa e erro, ver se eu consigo seguir aquele caminho que faz com que eu, depois de desencarnar, fique com a minha consciência tranquila. É a tua consciência que tem que estar tranquila. Jesus, ele não chegou aqui, não quis convencer ninguém de absolutamente nada. Jesus simplesmente ele pregava: quem quiser me siga, quem não quiser me seguir não tem problema, cada um vai ter o seu tempo. E foi pregando e praticando, pregando e praticando. É isso que vocês têm que fazer, praticar. Não deu certo, tenta de outra maneira. Não deu certo, vai tentando. Opa, deu certo, agora pelo menos nessa área eu já sei o caminho. Para quando vocês retornarem, pensem: puxa, valeu a pena. Não consegui tudo, porque ninguém consegue virar santo numa encarnação só, mas já melhorou muito em relação a tudo aquilo que eu esperava alcançar nessa encarnação. Que a paz esteja com todos.